Então, pessoal, conforme combinado, eu vou estar fazendo a resolução, apresentando aqui através de vídeo, a resolução dos exercícios de 1 a 4, página 250, né? Que foram os exercícios que fizeram parte do nosso trabalho, né? Da disciplina. Então, o primeiro deles diz o seguinte para nós: um corpo sólido está inicialmente a 20 graus e é aquecido até 50. Então, é importante a gente já anotar aqui, né? Eu vou sublinhar aqui esses dados que serão importantes da gente depois visualizá-los, né? E trabalhar com esses dados para a resolução do problema. E ele me diz que, né, houve a mudança de temperatura sem que ocorra mudança em seu estado físico. Isso é importante saber também, tá? Já vou explicar para vocês. Supondo que nesse processo o corpo tenha recebido 900 calorias, determine a capacidade térmica para o intervalo de temperatura considerado, esse intervalo aqui de temperatura. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber capacidade térmica. Ele me deu o calor, a energia que eu forneci a esse corpo, 900 calorias. E qual é a variação de temperatura? Eu tenho a temperatura final ali 50, menos a temperatura inicial 20. Então eu tenho uma variação de temperatura delta θ de 30 graus Celsius. E por que que é importante a gente saber aqui, né, que ele deixou bem claro, né, que houve uma mudança, ele forneceu esse calor aqui e não houve mudança de estado físico. Lembram quando a gente viu em uma das aulas a diferença do calor latente e do calor sensível? Até a gente tinha um gráfico, né, que mostrava a curva de aquecimento, onde aqui era o tempo e aqui eu tinha a temperatura, né, um eixo do tempo, outro da temperatura. Então eu tinha naquele caso era o gelo, né? Eu partia de uma determinada temperatura, ele chegava aqui, permanecia um tempo na mesma temperatura, depois elevava, permanecia um tempo e elevava de novo. No caso da água, o que que acontece, né? Eu fornecia aqui uma energia, um calor, nessa região onde o gelo se encontrava inicialmente a menos 20 graus. Eu aqueci o gelo até ele chegar a zero. Quando chega a zero, a água, ela há mudança de estado, né? Mudança de estado físico. Enquanto eu estiver mudando de estado e coexistir o sólido e o líquido, por mais que eu acrescente calor aqui também nessa fase, eu não vou ter um aumento de temperatura, tá? Nessa fase aqui eu tenho mudança aqui, ó, muda o estado físico. Não altera, nesse ponto, não existe mudança de temperatura. Não existe, eu só vou ter mudança de temperatura aqui e aqui e aqui. Nessa região aqui eu tenho mudança de temperatura. Aqui eu tenho mudança de temperatura. Aqui também, novamente, vou estar fornecendo calor durante todo o tempo, tá? Em todos os momentos, energia térmica. Porém, existirão pontos que eu vou ter uma variação de temperatura e outros pontos que e não tem mudança de fase, que vai ser sempre líquido. Aqui vai ter mudança de fase, então não tem alteração de temperatura, e que volta a ter alteração de temperatura, porque aqui já está todo vaporizado, né? Aqui a gente pode traçar, esse seria o ponto aí, 100 graus Celsius, e aqui 20 graus Celsius. Lembrando que isso, né, considerando uma atmosfera. Se eu mudar a pressão, eu mudo esses valores, ok? Vamos seguir então para a resolução. Então eu vi que todo o calor que eu entreguei, houve mudança de temperatura, não houve mudança de fase. Ele pede capacidade térmica. Bom, aqui está fácil para nós, porque a capacidade térmica ela é obtida pela equação Q de calor dividido pela variação de temperatura. É o quanto de energia eu preciso para cada unidade de temperatura.
Então a minha capacidade térmica vai ser os 900 calorias dividido por 30 graus Celsius. Capacidade térmica, então, 30 calorias por grau Celsius. Então, para cada grau Celsius desse corpo, desse sólido, eu quero alterar cada grau Celsius, eu preciso de 30 calorias para conseguir alterar uma unidade de temperatura aqui. Já na questão número 2, ele me diz que uma fonte térmica fornece calor à razão de 10 calorias por minuto. Um corpo é aquecido nessa fonte durante meia hora. Isso serão 30 minutos. E sua temperatura, então, sobe de 10 para 60 graus Celsius. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, determine para esse corpo. Bom, quando ele fala isso aqui, ele quer dizer para nós que todo o calor, toda a energia térmica foi destinada para o corpo. Não ocorreram perdas de energia para o ambiente. Ele me pergunta na letra A, quantidade de calor recebida. Bom, na letra A a gente vai fazer o seguinte, a quantidade de calor recebida, né? Vejam que ele tem um fornecimento, né, através de uma fonte térmica, poderia ser uma panela em cima do fogão durante meia hora, né? Ou alguma outra coisa que tu está aquecendo. E tu ficou ali durante 30 minutos, recebendo 10 calorias por minuto. Para saber o meu calor, eu vou pegar aquelas 10 calorias por minuto, que é uma razão aqui, né? Para cada minuto estou fornecendo 10 calorias, e multiplico pelo tempo, né? 30 minutos. E olha que legal o que acontece, simplifico aqui, né? Vai me sobrar só calorias. Então, meu calor fornecido durante esse espaço de tempo é igual a 300 calorias. Então, aqui nós temos a resposta da letra A. Vou mudar aqui a cor para ficar um pouquinho diferente. Vamos fazer a letra B. Bom, a letra B pede a capacidade térmica desse corpo. Vou apagar aqui. Então vamos lá, vamos calcular a capacidade térmica, como nós vimos antes. Capacidade térmica igual ao quê? Calor, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Minha capacidade térmica, então, as 300 calorias aqui, dividido pela variação de temperatura. Bom, sobe de 10 para 60, né? Uma maneira mais rigorosa aqui. Variação seria θ final, né? Posso dizer aqui final menos θ inicial, vou botar um θ zero. Então, fazendo essa conta a rigor, né? Final 60 graus menos 10 inicial, minha variação de temperatura 50 graus. Então, tendo aqui 50, aqui é caloria, aqui é graus Celsius, dividindo isso aqui, eu vou ter capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius. E aqui está respondido, então, questão número 2. Vamos para a questão número 3. E aqui é uma questão que vai exigir da gente uma interpretação aqui do gráfico, uma questão bacana de resolver. Ela diz que dois corpos são aquecidos separadamente pela mesma fonte de calor, que fornece 120 calorias por minuto. Bom, corpo A, corpo B, né, os dois corpos ficaram expostos à mesma fonte de calor no mesmo intervalo de tempo, variação de tempo, né, tá aqui em minutos. Então eles receberam até esse ponto aqui o mesmo calor. O calor que A recebeu é igual ao calor que B recebeu.
Ok. E aí ele pede o seguinte: analisando o gráfico, determine a razão entre a capacidade térmica do corpo A e a capacidade térmica do corpo B. Ele quer uma razão, né? Um sobre o outro. Então vamos terminar de fazer uma análise aqui rapidamente do gráfico. Eu já posso pegar um outro dado importante, que é a variação da temperatura. A variação de temperatura de A, ele estava inicialmente a 10, foi a 40, tem 30 graus. A variação de temperatura de B, eu tenho de 10 até 30, eu tenho 20 graus. Ok, agora ele pede a razão entre a capacidade térmica do corpo A e a capacidade térmica do corpo B. Lembrando que a capacidade térmica é igual ao calor dividido pela variação de temperatura. Como eu tenho o mesmo calor, né, o calor é igual para as duas, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o calor em evidência e vou colocar aqui capacidade térmica vezes variação de temperatura. Bom, agora eu vou trazer aqui para baixo e vou resolver aqui a nossa questão. Como o calor que A recebeu e o calor que B recebeu são iguais, então capacidade térmica de A vezes QA, vou botar aqui de novo, QA igual a QB, e calor, né, eu posso definir por capacidade térmica vezes variação de temperatura, vou botar a capacidade térmica de A vezes a variação de temperatura de A é igual à capacidade térmica de B vezes a variação de temperatura de B. E eu tenho o seguinte: capacidade térmica de A vezes variação da temperatura de A é 30 graus, igual a CB, variação da temperatura de CB, 20 graus. Bom, agora eu faço o produto do meio pelos extremos, né? Vou ter aqui o CB passando para cá dividindo. Então eu tenho uma razão da capacidade térmica de CA por CB. Mantenho os 20 do outro lado. Passo 30 para cá dividindo. Simplifico aqui, né? Vou ter a razão de CA por CB. Vai ser igual a 2 terços. Bom, resolvida mais essa questão aqui então. Nós vamos agora para a última questão, que também pede a capacidade térmica de um corpo A é o triplo da capacidade térmica de um corpo B. Bom, até agora essas são informações aqui importantes. Fornecendo uma mesma quantidade de calor aos dois corpos, observa-se que a temperatura do corpo A varia 30 graus. Qual a variação de temperatura do corpo B? Vamos lá. Eu vi que a capacidade térmica de A é igual a 3 vezes a capacidade térmica de B. Isso já está aqui na primeira frase. Fornecendo uma mesma quantidade de calor. Calor para A vai ser igual a calor para B, semelhante ao problema anterior, aos dois corpos, né? Observe-se que a temperatura de A, a variação da temperatura de A é igual a 30 graus. Variação da temperatura de B é o que eu quero saber. Vamos lá, vamos equacionar isso aqui. Bom, sabemos que o calor, né? O calor ele é dado por capacidade térmica vezes variação da temperatura. Sei que QA é igual a QB. Então a gente pode dizer o seguinte, que a capacidade térmica de A vezes a variação de temperatura de A é igual à capacidade térmica de B vezes a variação de temperatura de B. Porém, também eu sei que CA igual a
3CB. CA igual a 3CB. Então, 3CB é igual a CA vezes a variação de temperatura de A, 30, igual ao CB, que eu não sei, né? Quem é, não foi dado, vezes a variação de temperatura de B, que é o que eu quero saber. Isso é o que eu quero descobrir. Fazendo o produto aqui então, né? 30 vezes 3CB, eu tenho 90CB, igual a CB vezes delta θ B, variação de temperatura de B. Posso trazer esse CB para cá dividindo, 90CB dividido por CB. Simplifico aqui, igual a variação de temperatura de B. Logo, a variação de temperatura de B igual a 90 graus Celsius para essa condição. Eu posso ver o seguinte, né? Eu posso fazer uma comparação em relação à capacidade térmica, né? Se a capacidade térmica de A é 3 vezes maior que a de CB, logo eu preciso 3 vezes mais calor para ter a mesma variação de temperatura, porque isso é proporcional, é diretamente proporcional. E como eu tive apenas 30 graus variando aqui em CA e a capacidade térmica de CB é menor, logo o CB vai sofrer um aquecimento 3 vezes maior do que A. E foi o que a gente encontrou aqui através da resolução das equações. Então fica aqui, pessoal, a resolução desses 4 problemas que fizeram parte do nosso trabalho.